em 2024 se transformou em 5 bilhões positivo. Fizemos um ajuste que, pelo que eu tenho conhecimento, nenhum estado do Brasil fez. Nós reduzimos entre estatais, autarquias e administração direta quase 50 mil cargos. É muita coisa. E no Brasil, nós temos condição de fazer um enxugamento, a começar pelos ministérios. E eu quero dar 4 choques no Brasil. O Brasil precisa de 4 choques na área fiscal. Primeiro, eu quero privatizar tudo, a começar pela Petrobras. Em Minas Gerais, nós privatizamos 118 empresas. Vamos fazer uma reforma administrativa, vamos fazer uma reforma previdenciária e vamos melhorar os programas sociais. Todas essas medidas em conjunto vão gerar uma economia de alguns trilhões de reais nos próximos 20 anos. E o mercado sinaliza muito bem e a taxa de juros vai despencar para menos da metade, aliviando o bolso do brasileiro. Ainda assim, candidato, mesmo com o superávit, mesmo não tendo feito dívida nova, o senhor termina a sua gestão com o pior caixa do Brasil. São 11 bilhões negativos, segundo números do próprio Tesouro. O segundo lugar, por exemplo, em termos de caixa negativo, é o Rio Grande do Norte. O senhor deixou com 11, Rio Grande do Norte com 3 bilhões. Quase 4 vezes a situação da finança do Rio Grande do Norte. O que aconteceu? Natuza, primeiro, quando eu assumi em 2019, 1º de janeiro, eu assumi um estado que era uma verdadeira massa falida. 240 mil servidores públicos com nome sujo no SPC e Serasa, porque o governo do Pimentel, do PT, descontou desses servidores o empréstimo consignado e não fez os repasses aos bancos. 853 prefeitos de Minas renunciando, adoecendo e até tirando a própria vida porque não recebiam os repasses do ICMS e do IPVA. Fornecedores, nenhum vendia para o estado de Minas. Hoje, todos esses compromissos estão rigorosamente em dia e a dívida que o estado tem hoje é com a União. Durante a minha gestão, nós pagamos e parcelamos 29 bilhões com funcionários, com fornecedores, com Tribunal de Justiça e também com as prefeituras. Isso fez o Estado voltar a ter credibilidade. E a situação de solvência hoje, que é a proporção dívida e tamanho do Estado de Minas, nem se compara com aquela que era quando eu comecei. Tanto é que hoje todos querem vender e prestar serviço para o governo de Minas. Se fosse uma situação de insolvência, como foi em 2018, ninguém estaria fornecendo. Então, o senhor está feliz com o número de 11 bilhões de caixa negativo? Nós ainda temos de avançar e estamos avançando. E um detalhe importante, em 2018, Natuza, Minas era um cemitério de obras abandonadas e vandalizadas. Hoje, talvez seja um dos estados onde haja o maior canteiro de obras, tudo com recurso reservado. E questões contábeis, muitas vezes, podem gerar algumas distorções. Depois eu vou até me inteirar desse número. Queria falar de privatização, uma das principais bandeiras do senhor fala muito sobre esse assunto. O Carlos da Costa, que é o coordenador da área econômica da campanha do senhor, disse que em 2027, se o senhor for eleito, o senhor vai privatizar as grandes estatais do Brasil, como Petrobras, tem aqui outros para citar, Banco do Brasil, Caixa, em 2027. O senhor, como governador de Minas, até privatizou algumas estatais, mas a principal promessa ficou de fora, CEMIG. Minha pergunta para o senhor é a seguinte: como é que o senhor vai fazer em tão pouco tempo para fazer essas privatizações prometidas? Sobretudo a Petrobras. Sim. Sadi,
Como eu disse agora há pouco, eu privatizei e vendi participação de 118 empresas em Minas Gerais. A última delas, há 90, 120 dias atrás, que foi a Copasa, que é a Companhia de Saneamento. Ficou faltando uma, a Companhia de Energia, que é a CEMIG. Mas que é a maior, a principal, né? Que é a maior, junto com a Copasa, exatamente. Mas o governo federal, da mesma maneira que o governo do estado que eu administrei, tem participação minoritária em inúmeras empresas. Em Minas Gerais, eu vendi isso tudo. Mas é porque a Copasa demorou, desculpa, candidato, 7 anos. A promessa aqui é para privatizar em 2027. Por isso que eu pergunto, como vai fazer? Tá. Então, vamos lá. Quando eu assumi em 2019, qual era o meu capital político? Zero. Eu nunca tinha sido prefeito, deputado, fui candidato pela primeira vez, sabe, em 2019. Eu assumi um estado falido, arruinado, e boa parte do establishment político em Minas acreditava que aquele sujeito lá do interior não ia dar conta de administrar o estado, não. Achavam que o meu governo fosse dar em nada, como vários outsiders naquela ocasião tiveram aí o futuro. E o meu primeiro governo foi para consertar Minas. E no segundo é que nós fizemos os avanços. Agora, sendo eleito presidente do Brasil, eu vou assumir com capital político. Hoje eu tenho no meu histórico a gestão privada, que eu criei uma empresa que está lá funcionando, gerando mais de 5.000 empregos diretos, e tenho também o meu governo no estado onde eu nasci, que criou mais de 1 milhão de empregos e tem uma situação econômica hoje muito melhor do que aquela de 8 anos atrás, quando eu assumi. E eu tive o apoio do Legislativo. Para mim, foi uma curva de aprendizado. E eu vou chegar em Brasília muito mais bem preparado. Mas em um ano, então o que o senhor está dizendo é que em um ano não vai dar para fazer, que é a promessa do senhor, fazer em 2027 ser eleito. Eu quero fazer o mais rápido possível. E começando pelas grandes, se possível com a Petrobras. Agora, nós sabemos que na política a velocidade é sempre imprevisível. Eu vi isso claramente em Minas. Mas no que depender de mim, eu quero avançar. Mas é que não depende, né? Como o senhor sabe, o senhor acabou de dizer, depende dessa articulação política. O senhor é esse candidato que... A gente vai falar um pouco mais sobre política, mas o meu ponto aqui não é a vontade. Eu sei que o senhor tem, até porque é a bandeira, uma das principais bandeiras, Sim, das privatizações. Mas depende de composição, depende de articulação. E a promessa de aprovar e privatizar em 2027, por exemplo, a Petrobras, me parece... nada na política é impossível, mas totalmente improvável. Então, vou te dar aqui um detalhe importante. Em Minas Gerais, durante o meu primeiro governo, as coisas andaram devagar. Mas eu estava pagando dívida, enxugando o Estado, como eu falei, melhorando as contas. No segundo governo, a Assembleia caminhou conosco. Primeiro teve uma mudança na direção. Primeiro presidente era notoriamente contra a minha gestão, o segundo não. E o que nós fizemos lá foi trazer os parlamentares para próximo do Estado, sem o toma lá da cá. Mas esses aqui, essas inclusive, são alvo de cobiça política, como o Banco do Brasil, Caixa, a própria Petrobras. Mas aquelas que eu vendi participação, como a Light aqui, era alvo. Uma das empresas que eu vendi foi a Light aqui do Rio de Janeiro, que fornece aqui energia para vocês e boa parte do estado do Rio. E era alvo de cobiça política. Dá para vender muita coisa sem aprovação legislativa, onde você não é majoritário, e aquilo que depende, nós vamos trabalhar com os parlamentares, que é o que eu estava te explicando. Eu fiz um grande catálogo com milhares de obras que nós queríamos executar em Minas, reformas de escolas, recuperação de estradas, ampliação de hospitais, etc, etc. Entreguei para cada um dos parlamentares e falei, deputado, se você utilizar as suas emendas parlamentares nesses projetos estruturantes, para cada R$1 que você colocar, nós vamos colocar 2. A gente vai falar sobre isso mais para frente, mas eu quero ainda entender, porque não está claro para mim, por que o senhor falhou na estatal mais importante. O que aconteceu? Onde é que o senhor errou? Natuza, está caminhando.
Natuza, eu Foram quero... 8 anos, governador. Então eu quero... O senhor está dizendo que vai fazer com uma empresa do tamanho da Petrobras em pouquíssimo tempo, sendo que o senhor não conseguiu com a maior empresa do seu estado, por que que o eleitor pode confiar que dessa vez o senhor vai cumprir o que prometeu? Como eu disse, eu fui eleito um grande desconhecido, a classe política apostando que aquele governador não iria prosperar. A minha situação hoje é diferente. Eu tenho já um histórico de entregas em Minas Gerais, um governo que não teve corrupção, e nós queremos fazer essas mudanças no Brasil, porque o brasileiro, hoje, talvez mais do que nunca esteve tão indignado. Está aí o Banco Master. Quem é que teve envolvimento com o Banco Master? Só entes públicos. O BRB. Quem mais? Os fundos de pensões públicos. Não se viu banco privado nem fundo de pensão privado envolvido. Nós estamos num momento diferente. Sei que o Congresso não é algo previsível, mas nós vamos fazer todo esforço. Eu estou muito confiante. O Brasil